Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler dos versículos 2 a 10 para termos bem fixos o contexto aqui do texto que iremos pregar nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, dos versículos 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo acesso que temos a ela. Rogamos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos conduza e que traga a interpretação correta da tua palavra. Nós necessitamos do agir e do mover do teu Santo Espírito. Se o teu Santo Espírito, ó Pai, não agir no nosso coração, ó Pai, apenas serão palavras que não trarão a Deus transformação. Mas nós rogamos que o teu Santo Espírito venha tratar aquilo que necessita ser tratado em nosso coração, para que venhamos a viver de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Segundo estatísticas, em torno de 30% da população brasileira é chamada de evangélica. É interessante que na época que eu estava ainda na verdade não era chamado de ensino fundamental, era primário ainda, né? Era primário. Lá tinha aqueles momentos lá e sempre ouvia muitas pessoas dizendo que eram, por exemplo, católicas não praticantes. E hoje em dia surgiu o fenômeno aí de evangélicos não praticantes, né? No fundo, irmãos, quando nós olhamos a respeito dessa estatística, o país hoje tem em torno aí de seus 210, 220 milhões de pessoas. Em torno aí de 63 milhões, 63 a 66 milhões de pessoas, elas se denominam evangélicas. Mas quando nós olhamos que evangelho essas pessoas elas têm confessado. E aqui, irmãos, então, diante disso, eu gostaria de trazer, baseado neste versículo de número 5, aqui da primeira epístola de Tessalonicenses, o poder transformador do Evangelho. O versículo de número 5, Paulo ali falando para a igreja de Tessalônica, falando a respeito das ações de graças e do impacto ali que o Evangelho teve naquela cidade, junto àqueles irmãos. Paulo então escrevendo para eles, uma vez que teve o relatório de Silvano, que é Silas, né? O mesmo Silas e Timóteo, que eram companheiros de Paulo nesta segunda viagem missionária. Ele diz aqui, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder.
no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, o poder transformador do Evangelho. Note, irmãos, que Paulo, antes de falar a respeito aqui do Evangelho, Paulo está falando ali, dando ações de graças àqueles irmãos por algumas coisas que aconteceram na vida dos Tessalonicenses. O Evangelho que Paulo ele levou ali, ele gerou grande transformação na vida daqueles homens. Mas uma coisa é que nós devemos aqui refletir dentro do que o texto aqui está falando. O poder transformador do Evangelho, e ele é através da palavra. Olha só que ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas o Evangelho ele chega em palavra. O Evangelho ele é anunciado. Não há como exercer o poder do Evangelho sem a proclamação da palavra. A proclamação da palavra ela é extremamente necessária. Nós vemos, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 10, a Paulo falando, mas como que ouvirão se não há quem pregue? E ele vai falar lá, inclusive, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas note, irmãos, que aqui também a Paulo ele fala algo que é interessante. O início do versículo de número 5, ele fala nosso Evangelho. Quando ele fala nosso Evangelho, ele não está querendo dizer que é o Evangelho particular de Paulo. Quando nós vamos anunciar o Evangelho para as pessoas, não é o meu Evangelho que nós anunciamos. E a ideia que Paulo está querendo dizer não é que era propriedade dele, ou que era algo que ele estava inventando, mas era algo que ele recebeu. Ele recebeu através do próprio Cristo. Revelação, inclusive, direta a ele mesmo. Quando nós olhamos para Gálatas, por exemplo, lá ele vai falar que ele recebeu do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 11, falando lá da celebração da ceia, ele fala que eu recebi do Senhor, o que também vos tenho dito. Paulo, ele recebe a revelação direta, ele não é ensinado por outro a não ser Cristo Jesus propriamente. E aqui, irmãos, então, quando ele fala nosso Evangelho, ele não está falando de um Evangelho particular dele. Esse Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho que ele aprende do próprio Cristo. Mas, irmãos, neste mundo evangélico que nós temos ouvido falar, tantas coisas que nós vemos na televisão, tantas coisas que nós vemos aí no YouTube, qual é o Evangelho que tem sido falado? Muitas vezes é o Evangelho pessoal. Muitas vezes é o Evangelho que eu gosto. Muitas vezes é o Evangelho que é atrativo. E o que mais tem se questionado muitas vezes nas igrejas as pessoas têm pensado assim, como que nós vamos transformar a nossa igreja atrativa para as pessoas? Irmãos, quando que as pessoas estão preocupadas na igreja se tornar atrativa para que as pessoas venham até a nossa igreja, se a nossa grande preocupação é tornar uma grande atração o culto, não é o Evangelho de Cristo. Se a intenção for fazer com que Cristo esteja de lado, mas que o importante é que a igreja esteja crescendo, e o que importa aqui é que a igreja seja atrativa e seja um lugar muito gostoso e que seja um lugar de entretenimento. Se eu fizesse isso, já não era o Evangelho de Cristo. Seria o Evangelho do Dionísio Júnior. Seria o Evangelho do Dionísio Júnior. Irmãos, o Evangelho que tem se pregado neste mundo evangélico nosso, grande parte dele não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho que torna as coisas mais fáceis para as pessoas. É interessante que muitos, por exemplo, um amigo meu, ele falou que uma pessoa chegou pro pastor dele na rua
e brincou com o pastor dele, falou assim: pastor, lá na sua igreja pode beber? Aí o pastor falou para ele assim: pode. Ele assustou. É mesmo? Lá na tua igreja pode adulterar? Ele falou: pode adulterar. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você é crente, você vai fazer o que a Bíblia diz. Se você não for, você vai fazer um monte de coisa. Você vai estar lá, ninguém vai te expulsar da igreja por isso. Ninguém vai fechar a porta. Ninguém vai chegar assim e falar: Luiz, esse daí é persona não grata. Ficou até famosa essa persona não grata, né? Nos nossos dias. Luiz, isso aí é persona não grata. Você barra no portão aí, né? E qualquer coisa aí, se der problema, você chama o Rafael, que é grande e forte, para pegar e ajudar a expulsar daí. Não é, irmão. Não é. As pessoas estão procurando igrejas assim. Igrejas que, por exemplo, eu posso fazer o que eu quero. Um evangelho que eu posso fazer o que eu quero. Nós vimos hoje aqui, no momento de contrição, Paulo falando a respeito do pecado. Nós vamos viver ainda mais no pecado? De modo algum. Mas tem muitos que podem. E as pessoas assim: mas para mim essa igreja é mais leve. Essa igreja é muito mais leve de estar lá. É uma igreja assim que não traz um peso na minha consciência, massageia o meu ego. Ele pega e torna o meu pecado assim, leve igual a pena. Ô irmão, não é esse o evangelho de Cristo. As pessoas não estão, grande parte desse mundo evangélico nosso, não estão atrás do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, irmãos, aqui que Paulo ele diz, além dele ir através da palavra, sim, mas não a palavra que seja do homem, mas uma palavra que seja genuína da Escritura. E não é o evangelho de pessoas, mas é o evangelho de Cristo Jesus. Paulo ele está falando aqui, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Irmãos, quando o evangelho ele é além de palavras, ele é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, e o Espírito Santo age, há transformação de vidas. Há transformação de vidas, irmãos. Olha o que diz lá Romanos, Paulo escrevendo Romanos, capítulo de número 1, texto muito conhecido nosso, versículo de número 16, está falando: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, o evangelho ele transforma, mas ele não transforma simplesmente a sua vida financeira. O evangelho ele não transforma simplesmente o seu relacionamento com pessoas, também transforma. Sim, transforma. Mas ele não transforma simplesmente o teu saldo bancário, a quantidade de bens que você tem. Muitos têm procurado um evangelho que tem poder para isso, um poder para curar as doenças, o poder para fazer aquilo que eu quero. Como que um evangelho que acha que tem um poder de ter acesso à lâmpada de Aladim, e sendo Deus o gênio da lâmpada. O poder que tem sido falado nesse evangelho, desse meio evangelho nosso, muitas vezes não é o poder da salvação, mas é o poder para dar coisas, o poder de realizações. Não é esse o evangelho de Cristo. Não é esse o poder. Deus ele pode conceder, pode conceder a graça de termos riqueza, sim, pode. Mas esse não é o grande objetivo do evangelho. O grande objetivo do evangelho é trazer salvação, salvação para aquele que crê. Ô irmão, e nesse aspecto nós vemos a respeito do que as pessoas têm procurado no nosso meio evangélico. O que as pessoas têm procurado? Muitas vezes estão falando em poder, e em poder está relacionado a milagres. Muitas vezes falando em poder, mas poder está relacionado à expulsão de demônios. Tantas pessoas que têm expulsão de demônios e continuam cativas ainda. Tantas pessoas que continuam cativas ao seu próprio ego e aos seus próprios desejos.
e acham que o poder é o poder para me conceder o que eu quero. O evangelho que Paulo pregou, o evangelho de Cristo, ele sendo ali unido ao poder do Santo Espírito de Deus, transformou o caráter daquelas pessoas. Ele ressuscitou as pessoas espiritualmente. Irmãos, aí que está algo que nós temos que refletir a respeito. O evangelho, ele é poderoso na nossa vida nesse sentido. O nosso caráter foi transformado. Houve salvação em minha vida. O evangelho, ele teve esse poder no meu ser. Ou eu ainda estou procurando algumas coisas. Ou o poder do evangelho é para me fazer meramente um religioso. Não. O poder do evangelho não é para te fazer religioso. O poder do evangelho é para te fazer filho de Deus. E para você viver em conformidade como um filho de Deus. Assim como Paulo, quando ele constata aqui, por que houve a questão da pregação do evangelho? Ele não é somente através da palavra, mas é através de poder, porque aqueles irmãos foram transformados. Apesar de pouco tempo de Paulo lá, em torno de 3 semanas pregando o evangelho, aqueles irmãos sendo perseguidos, eles estavam firmes apesar de pouco tempo de vida cristã. Mas o que? Houve novo nascimento. Houve novo nascimento. Você nasceu de novo, esse evangelho transformou a sua vida? Ou você está procurando coisas? Ou meramente religiosidade? Vindo à igreja porque... e olha que o pastor nem gente boa tanto assim. Por causa dos irmãos, né? Por causa dos irmãos. Simplesmente como se fosse um clube. Irmãos, se o evangelho, ele foi o evangelho de poder, ele transformou a minha vida. E se ele transformou a minha vida, irmão, ele não transformou a minha vida simplesmente para eu viver arrastado nesse mundo. Ele viveu para eu viver de cabeça erguida. Se nós falamos que, por exemplo, se ele transformou a minha vida, eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. E o que é o fruto do Espírito? O primeiro é o amor. Lá ele está falando que é o fruto do Espírito. Segundo, alegria. Como assim, irmão? Se o poder do Espírito ele transformou, eu vivo triste. Tem alguma coisa estranha se eu vivo triste. Eu tenho que viver alegre. As coisas podem ser difíceis porque aqueles irmãos lá tiveram perseguição. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Jason que se converteu, ele teve que pagar lá para ser liberto. Ele teve que pagar para ser liberto. Ele já começou o evangelho, já entrou no evangelho com 3 semanas já tendo prejuízo, tendo que pagar fiança para ficar livre. E será que Jason estava lá triste, murmurando? Será que Jason estava lá, como diz, sem vontade de cantar uma canção? Não, irmão. Por isso, irmãos, nós devemos olhar sempre para Cristo. Nas nossas dificuldades, e todos têm suas dificuldades, todos têm. Não existe ninguém que não tenha dificuldade. Não existe ninguém que, de certa forma, não é perseguido. É perseguido de alguma forma, seja no meio da sua família, seja entre vizinhos, sempre há perseguição. No trabalho sempre há formas de perseguição. Agora, se você ficar olhando para essas coisas, você vai desanimar, você vai entristecer, vai começar a murmurar. Olha para Cristo. Olha para aquilo que Ele fez, olha para o poder do Evangelho que transformou a sua vida, olha para aquilo que Cristo fez e que te deu, irmão, aqui como diz, convicção, em plena convicção. Ou você não está convicto daquilo que te aguarda na eternidade? Você não tem convicção? Irmãos, a nossa passagem aqui ela é extremamente momentânea. O nosso tempo aqui é como um piscar de olhos, como diz a Escritura. É um piscar de olhos.
Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para Cristo. Olhe o que Ele fez na sua vida. Viva feliz. Viva de cabeça erguida. Viva motivado por aquilo que Ele fez na sua vida. Não fique procurando motivações em coisas dando certo. Viva motivado porque a coisa grande e certa que fez foi o poder do Espírito ter transformado a tua vida. Será que isso não é suficiente para você levantar a cabeça? Será que isso não é suficiente para você viver regozijando o Senhor? Viver de forma alegre, triunfal diante dEle? Viva de forma triunfal, meu irmão. Levante a sua cabeça. Ele te deu essa convicção de que por mais difícil que as coisas aqui neste mundo sejam, lá será extremamente glorioso. Aqui já começa a ser glorioso. Já começa a ser glorioso. Quando nós olhamos, irmãos, a perspectiva, por exemplo, de Pedro e João diante do Sinédrio. Quando eles são até açoitados por causa de Cristo. E foi falado, vocês não vão falar mais do Evangelho. Eles, não vamos cessar de falar, não. E eles saem, irmãos, não é cabisbaixo, se arrastando. Eles não saem de lá entristecidos. Eles saem de lá regozijantes. Muitas vezes, irmãos, nós saímos para evangelizar e se uma pessoa não recebe um folheto nosso, a gente já fica triste. Já fica cabisbaixo. Será, Senhor, que vale a pena ainda entregar um folheto ainda? O outro vai e amassa na tua frente ainda o folheto. Mas será que vale a pena? E aí as pessoas entristecem. Muitas vezes falam, eu acho que eu não vou mais evangelizar não, passo vergonha. Passo vergonha que as pessoas não querem nem receber da minha mão. Viva regozijando. Se o mundo ele te persegue, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque se perseguiu o teu mestre, e você vai ser também. Por isso, irmão, sempre olhe para Cristo, por essa obra grandiosa que o Evangelho fez na tua vida. A transformação que você teve. E tenha convicção que esses momentos aqui serão extremamente passageiros. Nós teremos uma eternidade com Cristo. Nós iremos desfrutar face a face dele. E será que essa perspectiva para nós já não é algo que nos enche de alegria? Será que isso já não nos enche de regozijo? Será que eu preciso ainda de algo a mais? Eu preciso de algo a mais. Mas o texto aqui, irmãos, além desse poder transformador do Evangelho, que ele vai através de palavras, mas não só através de palavras, mas poder do Espírito, também que traz plena convicção, não é uma convicção vazia ou uma convicção tola, mas plena, total. Ele diz, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, aqui Paulo ele está também fazendo uma associação paralela aqui à questão do poder transformador do Espírito, a respeito da convicção que vem através do próprio Espírito. Ele está falando aqui principalmente com relação a líderes, e não somente líderes, mas aqueles que proclamam Jesus como o Salvador da sua vida. Paulo aqui, quando ele está falando nosso procedimento, tudo bem, está falando de Paulo, Silas e Timóteo. O procedimento deles condizia com aquilo que eles estavam anunciando do Evangelho. Ele estava falando, olha, o Evangelho é assim, o Evangelho tem poder, mas é poder na minha vida. Como eu posso anunciar algo para alguém que eu não tenha? O nosso procedimento aqui, Paulo está falando isso, é extremamente importante para nós, irmãos. Como eu vou falar de Cristo para alguém se nem o poder do Espírito tem na minha vida? Se nem demonstro que de fato houve essa transformação na minha vida? E nesse mundo evangélico nosso, tem pessoas que dizem assim, poxa, ser crente é fácil, eu não preciso nem mudar de vida. Eu posso continuar do mesmo jeito, posso continuar fazendo minhas falcatruas, posso continuar, como diz lá, sem pagar quem eu preciso pagar. Está fácil ser crente.
Mas não é isso que o Evangelho diz. Irmãos, o nosso procedimento, seja, você quer ganhar a questão da sua família, quando a gente fala ganhar para Jesus, não no sentido de que está na sua mão, é no poder do Evangelho, é no poder do Espírito Santo agindo através do Evangelho. Muitos dizem assim, eu gostaria tanto que meus familiares, eles fossem para Jesus Cristo, mas o seu procedimento tem sido de alguém que foi atingido pelo poder do Espírito, pelo poder do Evangelho. Paulo, quando ele fala, o nosso procedimento foi em conformidade com o Evangelho. O nosso procedimento foi como alguém transformado. Eu estou mostrando aqui através do meu exemplo que realmente o Evangelho é poderoso. Poderoso para transformar vidas. Porque eu sou uma vida transformada. Eu sou uma vida transformada. E aqui está, irmãos, o procedimento deles. Foi, inclusive, mostrando amor por eles. Ele vai falar lá sobre a questão de abnegação do amor, né? No versículo de número 3, falando do resultado que acabou acontecendo na vida deles. Mas também eles tinham um amor abnegado para com aquele povo ali de Tessalônica. Eles conseguiam ver isso em Paulo, Silas e Timóteo. Conseguiam ver isso. Conseguiam ver esse amor abnegado. Nós pedimos muitas vezes, Senhor, venha converter um familiar meu. Familiar seu vê amor abnegado na sua vida. O familiar seu vê Cristo Jesus na sua vida. O familiar seu vê que você foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele precisa enxergar isso. Uma das grandes dificuldades que há é porque os nossos familiares muitas vezes sabem das nossas mazelas. Muitas vezes está ali querendo irritar, até mesmo para ver até onde vai a nossa longanimidade, a nossa paciência. Lembre-se que você está na sua casa ali não representando você mesmo, mas você é um embaixador de Cristo. Mostre na sua vida. Você precisa falar, sim, o Evangelho ele chega através da palavra, mas ele chega através de poder. Poder do Espírito Santo, poder transformador, dando convicção ao homem mediante pessoas que têm um procedimento que condiz com aquilo que está falando e um amor abnegado por elas. As pessoas conseguem enxergar seus familiares, seu vizinho, conseguem enxergar amor em você? Ou será que olha e fala assim, poxa, ser evangélico igual ele é fácil, não preciso nem mudar nada. Não preciso nem de transformação para ser igual a ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que venhamos a compreender aquilo que o Senhor ele traz para nós. Você foi transformado, viva em conformidade com isso. Você foi transformado, viva alegremente para o Senhor. Nós temos como crentes, irmãos, mais do que obrigação de sermos felizes. Porque tamanha obra ele fez. Nós temos mais do que a obrigação. Não existe esse mandamento, apesar que existe esse mandamento. Quando ele fala regozijai-vos sempre, a palavra lá regozijai-vos sempre é uma ordem. E nós falamos aqui na tríplice vontade de Deus, ali é alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Até alegrar, irmãos, é como que uma obrigação nossa. É um mandamento de Deus para nós. Porque imagina, irmãos, nós passamos por dificuldades, mas não viva triste. Passamos por tristeza, estamos sujeitos, mas nós não vivemos tristes. Não vivemos dessa forma. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Se você está passando por momentos complicados na vida, difíceis, que gera tristeza no seu coração, rogue ao Senhor, Senhor. O Senhor mesmo diz na tua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Diz lá em Neemias. Irmão, viva do jeito que o Senhor ele quer para você. Não se renda às dificuldades, para que o Evangelho ele não seja somente em palavra na sua vida,
mas para que ele seja poder, poder transformador através do Espírito Santo. Vamos